Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Meu nome é Davi Oliveira Melo. Eu vou dar prosseguimento aqui ao trabalho de conclusão de curso, tendo por orientador o professor doutor Alex Barreto Machado e como avaliadores os professores doutores João Batista Severo Júnior e José da Paixão Lopes dos Santos. O trabalho versará sobre a produção e caracterização do biodiesel de óleo de soja residual por reação de transesterificação etílica. O trabalho foi dividido em introdução, objetivos, revisão bibliográfica, metodologia, resultados, conclusão e as referências utilizadas. Bom, o crescimento populacional acelerado tem aumentado a demanda humana por energia. Segundo o ANBAT 2018, a superexploração de recursos não renováveis leva a um esgotamento das fontes de energia, bem como ao aumento do preço do petróleo e dos seus combustíveis derivados. Sendo assim, faz-se necessário encontrar substitutos adequados e sustentáveis. Um dos alvos do estudo de fontes alternativas é o desenvolvimento de combustíveis a partir de matéria-prima agroindustrial, bem como a reciclagem dos seus resíduos. O Brasil ele é considerado um país privilegiado, seja pela sua grande biodiversidade, quanto pela riqueza em oleaginosas. Isso gera uma forte expectativa para o futuro quanto a essas fontes alternativas de energia. Segundo dados da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, cerca de 5.901.104 metros cúbicos de biodiesel foram produzidos no Brasil em 2019. Assim como o biodiesel produzido a partir das oleaginosas, os óleos residuais urbanos, bem como o óleo de fritura, por exemplo, são uma oportunidade também, uma alternativa viável, já que eles podem ser obtidos de maneira fácil e também o seu biodiesel produzido pode ser produzido com alta qualidade, no caso. Pronto. Como objetivo geral, nós temos a síntese e caracterização do biodiesel, produzido através da reação de transesterificação do óleo residual de fritura, utilizando rota etílica via catálise básica. Como objetivos específicos, temos avaliar a influência de 3 variáveis na reação de transesterificação, sendo essas temperatura, razão molar, quantidade de catalisador, caracterizar os parâmetros do óleo e do biodiesel, sendo eles teor de umidade, índice de acidez, massa específica, índice de saponificação e viscosidade cinemática, comparar as propriedades da literatura com as do óleo residual e do biodiesel produzido e analisar a qualidade do biodiesel comparando suas propriedades com as do padrão ANP. Bom, segundo a Lei 11.097, formalmente o biodiesel é um biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para a geração de outro tipo de energia que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil. Então, o biodiesel nada mais é do que uma mistura de ésteres de ácidos graxos com monoálcools de cadeia curta. Aqui na imagem a gente pode observar um triglicerídeo reagindo com álcool, nesse caso o etanol, numa proporção de 1:3. A reação ela é de equilíbrio e ela gera como produto e subproduto, respectivamente, os ésteres etílicos, nesse caso, e o glicerol, que é a glicerina. Isso aqui é o que se configura como biodiesel, os nossos ésteres, a mistura de ésteres. Numa breve história do biodiesel, a gente tem em 1900, Rudolf Diesel apresentou um motor queimando óleo de amendoim na Exposição Internacional de Paris. Em 30, devido à escassez do petróleo durante as guerras, ésteres metílicos e etílicos de ácidos graxos foram estudados na Bélgica. Em 50, já no Brasil, o Instituto de Tecnologia Industrial de Minas fez um estudo de óleos de uricuri, mamona e algodão em motores diesel. Em 70, enquanto estava sendo estudado ao redor do mundo esses óleos, Expedito de Sá Parente, que é um professor da UFC, ele consegue a primeira patente brasileira
quando ele transesterifica o óleo de algodão e ele consegue separar a glicerina. Em 75, nós observamos a criação do PROALCO, que é o Programa Nacional do Álcool, onde se visava aqui no Brasil trocar a gasolina em motores de ciclo Otto, no caso. Em 90, foram debatidas várias questões ambientais ao redor do mundo, e principalmente na Europa. Em 2005, teve um ponto muito importante no Brasil, que foi a criação do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, o PNPB, que ele foi responsável por inserir o biodiesel na matriz energética brasileira. Em 2018, houve o aumento da mistura de biodiesel no Brasil e o estabelecimento de uma meta para atingir até o B23, ou até o B15, desculpe, em 2023, como observado aqui na figura. Em 2018, B9, 2019 começa a valer a regra do B10, aumentando 1% da quantidade de biodiesel inserida no diesel por ano, até chegar em 2023 com o B15. Bom, as principais matérias-primas para a produção de biodiesel no Brasil são óleo vegetal de soja, gordura bovina e outros materiais graxos. Segundo dados da ANP 2020, os óleos vegetais de soja correspondem a 70,39%, enquanto a gordura bovina com 11,18% e os outros materiais graxos com 8,87%. O óleo residual ele corresponde a apenas 1,45% da matriz no Brasil. Aqui está um gráfico interessante da Biovi 2020, que ilustra desde 2005 a inserção do biodiesel na matriz energética brasileira até 2019 o aumento da produção do biodiesel ao longo dos anos. Aqui, no caso, está em metros cúbicos. Bom, o óleo residual, como já foi falado, ela é a alternativa mais barata para a geração do biodiesel. Só que ele tem alguns problemas. Como o óleo de fritura ele perde o teor de ácidos graxos, no caso, no momento da fritura, isso acaba aqui por diminuindo essa quantidade e dificultando o processo na reação. Tanto na fritura contínua quanto na descontínua, a gente vê algumas outras reações que ocorrem para dificultar a reação de produção do biodiesel. Na fritura contínua, que é empregada nas indústrias, a gente tem hidrólise, e na fritura descontínua, empregada por lanchonetes, restaurantes, pastelarias, no uso caseiro também, a gente tem reações de oxidação, hidrólise e polimerização, que geram os compostos polares totais. Outro desafio, digamos assim, é a captura da matéria-prima desse óleo residual, que gera vários estudos quanto à logística de captura e é algo a ser explorado. Aqui está uma tabela que ela está comparando o óleo refinado de soja e o óleo já usado, o óleo de fritura, a quantidade de ácidos graxos, e aqui você pode observar que na maioria dos casos a quantidade de ácidos ela vai sempre sendo reduzida. Bom, os fatores e métodos para a produção do biodiesel. Os fatores predominantes para a obtenção de um biodiesel de qualidade são a escolha da matéria-prima, a seleção de catalisadores, a escolha da rota alquílica e a forma de se conduzir o processo. Nessa forma de conduzir o processo, a gente tem três situações como descritas por Nutt em 2006, que é o craqueamento, a esterificação e a transesterificação. Favaro, 2014, fala que Souza Pacheco Júnior, 2019, afirmam que o método mais utilizado é a transesterificação, porque ele gera como subproduto a glicerina, que ela também é utilizada, tem diversas utilidades no meio industrial. Pronto. A transesterificação nada mais é que a reação de um lipídio com o álcool, para gerar os ésteres. Aqui, essa imagem, ela mostra como é que o triglicerídeo ele vai sendo transformado em glicerina. A gente tem o triglicerídeo reagindo com etanol, formando o éster e um diglicerídeo. Esse mesmo diglicerídeo ele reage com outra molécula de etanol, formando o éster e o monoglicerídeo. A mesma coisa até formar o que chamamos como de glicerina. E os ésteres, os três ésteres. Mostrando no fluxograma, a gente tem aqui no início a preparação da matéria-prima, o óleo ou gordura, a adição de catalisador e álcool,
para a reação de transesterificação, e depois a separação de fases. Ela é separada em fase pesada, a glicerina, e a fase leve. O excesso de álcool ele é recuperado tanto da glicerina quanto dos ésteres. Esse excesso ele volta para o processo, ele sofre desidratação para retirar a água, e esse álcool ele retorna para a reação de transesterificação. Aqui na recuperação da glicerina ocorre a destilação e ela é separada em resíduo glicérico e a glicerina é destilada. E na purificação dos ésteres a gente tem como produto final o biodiesel. Aí temos o fim do processo. No caso do trabalho, a gente não realizou essa separação de glicerina, apenas tentou fazer a parte de purificação do biodiesel. Bom, segundo Favaro, 2014, a taxa de conversão de ácido graxo em éster, ela depende da forma que vai se conduzir o processo e também das condições desse processo, do meio reacional e das condições. Quanto às condições, a gente tem como citar aqui a temperatura, quantidade de catalisador, razão molar, óleo-álcool, o tempo reacional e a velocidade de rotação. No trabalho, a gente fez o estudo dessas três primeiras aqui. A qualidade da matéria-prima no meio reacional, ela pode ser estudada como, por exemplo, a quantidade de ácidos graxos livres e ser ou não isento de água. Quanto ao tipo de catalisador, a gente tem os heterogêneos e os homogêneos. Os heterogêneos, eles têm como o catalisador e os reagentes em estados físicos diferentes, enquanto os homogêneos estão no mesmo estado físico. Dentre os homogêneos, a gente tem os enzimáticos, os ácidos e os básicos. Os básicos eles foram escolhidos porque, frente ao ácido, ele tem maior conversão e também você precisa de menos temperatura, quantidade de catalisador e razão para reagir. Quando comparados os básicos com os enzimáticos, eles possuem menor custo de processo e menos etapas. Então, o catalisador básico utilizado foi o hidróxido de sódio. Quanto ao álcool, Bortoleto fala que, devido ao peso molecular, álcools de cadeias mais curtas eles são mais interessantes para reações de transesterificação com catalisador básico. Então, a gente separou em metílico e etílico e fez um comparativo. Os metílicos têm como pontos positivos, digamos, que eles são por razões econômicas, são melhores, e também por razões de processo, porque eles conseguem separar a glicerina mais facilmente e são isentos de água. Por outro lado, eles têm o controle por parte da Polícia Federal no Brasil e eles também são inflamáveis e tóxicos. Sendo assim, o álcool utilizado foi o etílico, porque ele já tem uma indústria consolidada no Brasil e também ele é renovável e não tóxico. O MAPA 2019 afirma que em 2018 foram produzidas cerca de 32,3 bilhões de litros de etanol no Brasil. Quanto às características físico-químicas do biodiesel, a gente pode citar aqui algumas, que são definidas pelo padrão da ANP, né, para venda e consumo. Teor de umidade, massa específica, viscosidade cinemática, índice de acidez, saponificação, teor de cinzas, lubricidade, estabilidade oxidativa e o índice de cetano. Sendo que no trabalho a gente estudou sobre as 5 primeiras.